A paz do Senhor, boa tarde. Hoje, 5 de junho de 2023, na devocional desse mês, estamos trazendo o tema: a pressão suporta a unção. Eu não posso ler a Bíblia, mas eu gostaria que as irmãs acompanhassem, né? Gênesis, acho que é Gênesis 25. Onde traz a história de Isaac, né? Isaac, o filho amado de Abraão. Então, a linhagem de Abraão, ela já vem assim, né, com uma, vamos dizer assim, numa desigualdade, né, de desafeto e falta de amor. Quando Sara viu que não podia gerar um filho, pediu para que seu esposo deitasse com a sua serviçal para que ele viesse ter um filho. Então Sara, ela se apressou, ela não esperou o tempo de Deus na vida dela para que ela viesse ter o seu próprio filho. E nisso tudo, quando o filho dela nasceu, isso gerou inveja. E Sara pediu para quê? O seu esposo a expulsasse tanto o filho como a sua empregada, assim dizendo, nos dias atuais, para fora. E eles ficaram no deserto. Mas Deus exaltou eles lá no deserto. Então eu volto para Isaac, que Isaac, quando ele tinha 40 anos, ele conheceu nada mais, nada menos que Rebeca. E Rebeca também já de idade avançada, mas Isaac ele não quis cometer o erro que o seu pai cometeu no passado. E ele esperou no Senhor. E dali, a Rebeca, ela engravidou, mas ela tinha gêmeos. Eram dois povos divididos que ali já estavam, dois povos divididos que ali estavam, Esaú e Jacó. Então, Rebeca sentiu um desconforto muito grande, né, no seu ventre, em sua barriga, assim falando, e Deus mostrou que ali seriam duas crianças, não uma criança. Imagina naquele tempo, sem ginecologista, sem obstetra, sem saber de nada o que era que estava acontecendo, sem uma ultrassom, como hoje temos esses aparatos todos. E ela deu à luz a esses filhos. Esaú, que era ruivo, porém peludo, era o menino dos olhos de Isaac, do qual caçava e preparava guisado para o seu pai. Seu pai já de idade avançada e já tinha perdido a visão. Só que Jacó era o preferido de Rebeca. E ele não sabia fazer nada, ele não sabia caçar. Só que Rebeca, ela queria que Jacó fosse abençoado primeiro pelo seu pai e não Esaú. E Rebeca, desobedecendo a lei do Senhor, passando por cima de tudo aquilo, roubando, né, a primogenitoria de Esaú, preparou um guisado e pediu para que Jacó levasse ao seu pai, para que o seu pai o abençoasse. E assim ele fez. E o seu pai comeu e abençoou o seu filho. E Jacó, ele saiu depressa, fugindo como um ladrão, para que seu irmão, quando ele chegasse com a caça para preparar o guisado para o seu pai, não o matasse. E ele correu. E Rebeca, nunca mais ela viu seu filho. Você tem noção, irmãos?
uma mãe, ela passou na frente do Senhor. Ela quis, né, que o filho dela fosse abençoado primeiro. Ela quis que o filho dela fosse primeiro, é, passasse na frente do seu irmão mais velho, né? E ele roubou o que era do seu irmão por direito. E essa mãe, ela pagou um preço muito alto. Ela não viu mais o seu filho. Ela não sabia onde estava o seu filho. E aí começa a pressão. Começa essa mãe a orar por esse filho, imagino eu, clamando todos os dias para que Deus livrasse o filho dela, guardasse o filho dela. Imagina uma mãe não saber onde o seu filho está, não ter notícia de um filho que ela trouxe na sua barriga, o gerou, né? E carregou e teve, passou pela dor do parto, e depois veio aquele nascimento e trouxe a alegria, e essa mãe já não sabia mais aonde o seu filho estava. Imagina o coração de Rebeca como não estava, aflito, dolorido, ela passando por essa pressão tão grande, nesse deserto, né? E hoje eu trago essa história para os dias de hoje, os dias atuais. Tem pais hoje que faz comparação com seus filhos. Fala, seu irmão é inteligente e você é menos inteligente. Seu irmão tem mais capacidade e você não. Seu irmão é mais bonito e você é menos favorecido. Tem cuidado, mãe, cuidado, pais, quando fizer essa comparação com seus filhos, porque isso pode gerar raiz de amargura para os seus filhos. Seus filhos podem se voltar contra você, e isso um dia eles podem falar para você: você amava mais a ele do que a mim. E não deixe isso acontecer na sua vida, na sua casa. Seja sábia, edifique, mas também tenha unção. É aquela que nos cobre, é aquela que quando nós estamos atemorizada, quando estamos pensando que perdemos a força, perdemos a fé, perdemos a coragem, aí ela entra a unção, que nada é nada menos que o Espírito Santo de Deus que pousa sobre eu e sobre você e nos enche de unção, e ali somos fortalecidas no Senhor, e ali somos capacitadas novamente, e a nossa fé se eleva, sabe? Quando nós estamos passando pela pressão, e a pressão, ela faz com que chegamos mais a Deus, faz com que chegamos mais próximo de Deus, que se achegamos mais a Ele com mais profundidade, com mais intimidade. E essa pressão é que faz eu e você crescer em conhecimento com Deus. Essa pressão é que faz eu e você ter esse caráter voltado para Deus. É essa pressão que vai me levantar, porque a unção me faz chegar mais perto de Deus. É a unção que me faz elevar os meus conhecimentos com o meu Deus. A unção é que vai fazer que eu pense e não haja pela emoção, e sim com a razão. E que nesta manhã possamos nos fortalecer nesse Deus, que Ele às vezes nos coloca à prova para provar se realmente estamos debaixo da unção, que realmente estamos providos dessa unção que Ele nos proporciona todos os dias. Mas muitas das vezes a gente se encontra negligenciando, porque a pressão é tanta que eu e você não enxergamos o milagre do Senhor. Não vamos ser hoje uma mãe como foi Rebeca, que ela roubou, frustrou os planos dos seus filhos, que ela roubou a primogenitura de Esaú e deu para Isaac, para o seu filho mais novo, porque ela amava mais Isaac não, perdão, porque ela amava mais Jacó do que Esaú. E Isaac amava mais Esaú do que a Jacó. Então preste atenção a partir de hoje. Olhe seus filhos por igual. Olhe seus netos por igual. Não dê mais privilégio a um do que a outro. Às vezes tem um filho seu que precisa mais de atenção, porque às vezes está envolvido em alguma coisa, está envolvido com drogas, está vivendo o vício, né? Da maconha, da cocaína, está no lesbianismo. E isso
volta a nossa atenção para aquele filho e a gente ter mais cuidado. Isso é diferente de privilégio. Privilégio é quando você coloca um filho mais no pedestal do que o outro. Quando você diz assim, seu irmão é melhor do que você. O seu irmão vai à casa melhor que você. O seu irmão lava a louça melhor que você. Irmãos, tenha cuidado para que isso não venha acontecer dentro do seu lar, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer só uma brechinha para entrar na nossa vida, para entrar no nosso lar e fazer a discórdia. Então seja sábia no dia de hoje, seja prudente e que a unção na sua vida hoje venha ser hoje e sempre, porque vivemos embaixo de pressão todos os dias, mas Deus é aquele que manda o refrigério para a nossa alma, que é a unção, que é o Espírito Santo de Deus. E que essa palavra hoje fique no seu coração e que Deus se faça presente na sua vida e que o Senhor seja com você no dia de hoje e todo sempre e que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, sobre a sua família e que Deus possa te dar sabedoria no dia da pressão para que você venha se revestir da unção dele. E eu deixo aqui a paz do Senhor para todas.